E aí, beleza? Vincent Almada é um artista lutando para sobreviver em Gotham City. Quando era pequeno, ele passava horas desenhando no chão do quarto. Mesmo com o pai dizendo para ele seguir outro caminho, Vincent resolveu entrar no curso de Belas Artes da Universidade de Gotham. No primeiro ano, todo mundo tirava sarro dele, até o professor achava que ele não tinha talento para seguir em frente. Mas com o tempo, a vida de artista sem sucesso acabou afetando tudo, inclusive o relacionamento dele. Depois de 6 anos juntos, sua namorada Charlotte terminou com ele e foi embora. Atualmente, ele está pintando o portão da frente do asilo Arkham quando o chefe aparece e reclama que ele está lento demais. Vincent tenta explicar que só quer fazer o trabalho direito, mas quando diz que é artista, o chefe demite ele na hora, chamando ele de folgado. Sem emprego, ele vai parar num bar tentando afogar as mágoas na bebida. Mesmo bêbado, os fantasmas do passado continuam atormentando ele, aparecendo como demônios em chamas. O pai que nunca acreditou nele, o professor que desmotivava, a ex-namorada que não o apoiava e agora o chefe que vivia cobrando demais. A bartender tenta puxar papo, contando de um conhecido que foi trabalhar doente e acabou desmaiando no serviço. Mas Vincent nem dá atenção. Um dos demônios aparece e começa a zoar ele por não ter dinheiro nem emprego. Diz que, diferente do amigo que morreu e deixou família, Vincent nunca conquistou nada. Fala que ele desperdiçou a vida tentando alcançar sonhos que sempre foram longe demais. Isso irrita tanto Vincent que ele grita com o demônio, assustando a bartender. Ele se levanta e vai até o banheiro, mas quando tá prestes a abrir a porta, vê um rabo de demônio e fica confuso sem saber se está vendo coisas ou não. Ele tenta ignorar, acende um cigarro, mas neste momento uma mulher pálida aparece, com roupas pretas e maquiagem gótica. Ela tenta consolar ele e Vincent fica encantado com a beleza dela. Ele começa a pensar que talvez ser demitido do Arkham possa ser uma chance de focar mais na arte dele. Quando ela se aproxima, Vincent sente uma vontade enorme de pintar um retrato dela e pergunta se pode. No entanto, o demônio dentro dele começa a distorcer essa intenção. A mulher diz que precisa ir embora e Vincent tenta pedir de novo, mas não consegue se expressar direito. Ela sai do bar enquanto as luzes de viaturas aparecem lá fora e um cara espera por ela. Vincent fica ali pensando se vai ver ela de novo, até que os demônios voltam a perturbar. Ver a mulher indo embora faz ele lembrar de quando o professor humilhou o seu trabalho, dizendo que ele não tinha talento nenhum. Ainda teve a coragem de sugerir que ele virasse dentista, já que não servia para ser artista. Depois disso, Vincent cambaleia de volta para casa num apartamento caindo aos pedaços no centro da cidade. Ele se senta na frente de uma tela em branco, ainda tentando criar alguma coisa. Os demônios aparecem de novo e reclamam que ele gastou o último salário com bebida. Dizem que ele devia jogar fora todas as artes e pagar o aluguel. Isso faz ele lembrar de uma briga antiga com o pai sobre as escolhas de vida. O pai gritava que ele perdia tempo pintando em vez de estudar, ao que o Vincent mais novo respondia que não queria virar um fracassado infeliz igual ao pai que odiava a vida e a própria família. No fundo, Vincent sempre ficou triste por nunca ter sido compreendido pelo pai. Ele sente que o velho nunca viu valor na arte dele e nunca tentou entender quem ele era de verdade. O demônio ri dele enquanto Vincent continua jogando a culpa nos outros pelas decisões erradas que tomou na vida. Ele olha de novo para o chapéu que a mulher de preto deu para ele, mas o demônio aparece por trás e abraça ele, tentando fazer com que esqueça dela. Diz que ele é ainda pior com mulheres do que com arte. Vincent lembra do dia em que a Charlotte foi embora. Ele até implorou para ela ficar, mas ela achava que tinha perdido 6 anos da vida ao lado dele. Disse que sempre apoiou emocionalmente e até ajudou financeiramente, mas não queria mais ver ele se destruir por causa da arte. Ao invés de pedir para ela ficar, ele respondeu com arrogância, dizendo para ela não voltar atrás quando ele ficasse rico vendendo seus quadros. Antes de sair, ela ainda disse que sentia falta do cara que ele costumava ser, olhando com tristeza para a bagunça em que ele tinha se metido. Depois disso, Vincent cai no sofá e apaga, só acordando com um barulho alto. Ele olha pela janela e vê a mesma mulher gótica sendo cercada por uns estranhos que gritavam com ela. Ele defende ela da janela, falando que chamou a polícia se eles não parassem. Quando sai para ajudar, vê que ela já tá sozinha, enquanto uma ambulância e paramédicos cuidam de um acidente de carro ali perto. Ela pergunta se ele realmente chamou a polícia, mas Vincent explica que não tem celular. Só
só inventou isso para assustar os caras. Quando se despedem, ela reconhece ele como o artista do bar de mais cedo e pergunta se ele quer mostrar o trabalho dele. Vincent leva ela até o apartamento, onde ela repara que quase todos os quadros estão inacabados. Enquanto isso, os demônios continuam zombando, chamando ele de fracassado. Mesmo assim, ela diz que ele tem um dom, mas comenta que falta um brilho nas obras, algo que talvez ele tenha perdido com o tempo. Ele conta que quando era criança, passava horas no chão do quarto desenhando como se o tempo parasse. Ele diz que era como se nada mais existisse no universo além daquele desenho, aquele momento puro de criatividade. E ela responde que isso é como sentir felicidade verdadeira. Depois disso, Vincent diz de novo que quer pintar o retrato dela, explicando que vê algo especial nela e quer capturar essa beleza na tela. Fala que ela tem uma beleza incrível, mas com uma tristeza escondida por trás, como se fosse alguém jovem por fora, mas muito antiga por dentro. Ele fala que esperou a vida inteira por esse momento, por essa chance. Depois de fazer um gesto bonito, ela aceita posar para ele. Vincent começa a se preparar e os demônios tentam atrapalhar de todo jeito, chamando ele de fracassado e jogando na cara tudo que deu errado na vida dele. Mas dessa vez ele ignora tudo e continua. Enquanto pinta, os demônios vão sumindo um por um até desaparecerem completamente. Quando termina o retrato, Vincent fica impressionado. Ela pergunta se ele tá feliz com o resultado. Ele diz que feliz é pouco para descrever o que sente. Aí ele se dá conta de que passou horas pintando, mas ainda parece ser de noite. Quando vai até a janela, percebe que o tempo parou. A chuva, o relógio, tudo estava congelado naquele instante. Quando Vincent tenta entender o que aconteceu, a mulher diz que os dois estão num lugar onde o tempo não existe. Ela explica que o tempo é real para tudo que vive, mas não tem valor nenhum para quem já morreu. Ao mesmo tempo, ela mostra o corpo de Vincent jogado no sofá. Ele tinha morrido de overdose de heroína algumas horas antes, sem nem perceber que já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Quanto ainda tenta aceitar que tá morto, Vincent acaba percebendo que a mulher misteriosa é, na verdade, a morte. Ela tinha vindo buscar ele. Agora que tá vendo tudo de fora, ele se sente mal. Fica pensando que a vida dele não valeu de muita coisa, tirando o último retrato que fez dela. Foi a única coisa que realmente significou algo pra ele no fim. Mesmo morto, ele sente um certo alívio por ter deixado algo que talvez tenha valor de verdade. Fica com esperança de que finalmente alguém descubra quem ele era. Do nada, o tempo volta a correr e ele escuta o som do relógio. De repente, o apartamento pega fogo por causa da bituca de cigarro que caiu da mão do corpo dele e atingiu uns papéis no chão. Ele tenta salvar a pintura, mas o corpo dele agora é só espírito e não consegue tocar em nada. A melhor obra que ele já fez, prestes a virar cinzas. Ele culpa a morte por tudo, dizendo que ela é cruel, mas ela responde que não tá fazendo nada. Fala que o fim dele já estava escrito no livro do destino, muito antes dele nascer. Com o fogo consumindo o apartamento, Vincent se ajoelha e implora para a morte salvar o retrato. Diz que esse era seu último pedido. Nesse momento, ele se lembra de um desenho que fez quando era criança. Mesmo sendo só um garoto, a figura que ele desenhava se parecia muito com a morte. Aí ele entende que ela tinha dado um presente incrível para ele. Aceitando tudo, Vincent se transforma na versão mais jovem dele mesmo e a morte pergunta se ele está pronto para descobrir os mistérios do que vem depois. Antes de entrar na luz junto com o pequeno Vincent, ela sorri como se algo bom tivesse acontecido. Mais tarde, depois que os bombeiros de Gotham apagam o incêndio e tiram o corpo queimado de Vincent do apartamento, eles ficam surpresos com o que encontram. Tudo tinha sido destruído pelas chamas, menos uma coisa: o retrato. A pintura tinha resistido ao fogo como se fosse um milagre. Terminando assim, Morte, animação de fantasia e mistério de 2019. E eu espero você do outro lado do retrato.